Bom dia, dona Leila. Podia declinar o nome, por favor? Leila Cristina Rodrigues Coelho. A senhora é brasileira, o seu estado civil? Sou divorciada, brasileira, natural de São Paulo. E o seu endereço completo, por gentileza? Avenida Daniel de Latouche, Condomínio Latouche Residência, Coajap, São Luís, Maranhão. Apartamento? 301. Apartamento 301. Ok. Eu vou primeiro perguntar à senhora, o seu João Rodrigues Coelho, qual era a sua relação com ele? Meu pai. Era seu pai. E a senhora é a inventariante? Isso. O inventário ainda não foi concluído? Por que razão? A senhora tem... Rapidamente, a senhora sabe explicar por quê? No inventário, quando ele morreu, meus irmãos eram de menores. Ah, sim. Aí, quem foi inventariante no início foi uma pessoa até que eu não conheço, porque era parente deles, e morreu também a mãe dos meninos. Uhum. Foram assassinados os dois. Uhum. Desculpa, às vezes eu tenho uma voz quando eu falo desse. E aí foi assassinado meu pai e a mulher dele na época, que não era minha mãe. Sim. E os meninos eram de menores, e o avô deles Sim. preferiu tomar conta disso, e eu concordei, porque eles eram menores. Perfeito. E ele... Ou seja, houve todo esse... Isso. Ou seja, toda uma circunstância que fez com que o inventário até hoje não concluísse. Então, o espólio ainda existe. Existe. Isso. É só para estabelecer esse dado. A senhora chegou a conhecer esse loteamento? Eu trabalhei nesse loteamento, eu abri esse loteamento com meu pai, eu fiz toda a parte de documentação desse loteamento, porque na época eu vim de São Paulo, fui fazer faculdade em São Paulo e retornei para cá após me formar e trabalhava com meu pai no loteamento. Tá. O seu pai trabalhava basicamente nessa área? O meu pai, quando veio para São Luís, ele abriu esse loteamento. Sim. Nós compramos uma terra e registramos um por um desse loteamento. Esse loteamento foi registrado na Prefeitura de Pasto Lumiar? Isso, registrado na Prefeitura, fizemos... inclusive, na época, não existiam, eles nem sabiam como fazer, porque a maioria dos loteamentos não tinha registro, não tinha... Sim. E nós fizemos escritura de 1.512 lotes, um a um. Um a um. Me diga uma coisa, o loteamento foi aberto, a infraestrutura do loteamento foi feita? A infraestrutura do loteamento, doutor, foi feita aos poucos. Porque o senhor sabe, quando nós fazemos... Se eu precisar de documento, eu tenho aqui. Quando a abertura das ruas, etc., é da prefeitura. O que nós fazíamos? Toda vez que nós precisávamos fazer qualquer coisa, nós tínhamos autorização e fazíamos. Então, nós abrimos as ruas conforme, por exemplo, era 12 metros. Então, tinha toda aquela... como que eu posso dizer? Tem que seguir o planejamento que está no loteamento. São 12 metros. Então, vai o fiscal da prefeitura, abriu aqui, a gente abria a rua. Entendi. E fizemos. Houve dificuldade na implementação dessa abertura de ruas, por conta... Que tipo de dificuldade? Por exemplo, as ruas foram todas abertas no loteamento? Foram todas abertas. Eram 60 quadras. Elas não foram todas abertas no mesmo dia. Nós abrimos as ruas, fomos abrindo, demorou assim mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, porque eram 60 ruas. Entendeu? Então, nós fomos abrindo... Então, mas 6 meses a partir de quando? A partir de quando depois que foi registrado o loteamento, nós construímos nossa casa, meu pai morava lá no loteamento. Aí nós construímos nossa casa, abrimos a rua principal logo... Aliás, antes de fazer o registro, já tinha uma rua aberta, né, a principal. O senhor vai perguntar, porque tanta coisa para falar, eu prefiro que o senhor vai perguntando e eu vou lhe dizendo, senão eu falo muito. Não, perfeito, sem problema, não. Eu tenho aqui umas fotos, e essa rua. Certo. Qual é essa única rua? Essa seria a Avenida Copacabana. Porque, como são 60 ruas, para a gente identificar... Na verdade, aqui, segundo alega o autor... Eu tenho uma foto atual, inclusive... Não, eu preciso da época. Da época, certo. Da época também, eu acho que... Eu não sei o que eu devo falar. Aqui no Google, se nós abrirmos, tem as ruas na época de 2009, 2010, ele registra. Então, independente dessa foto ou dessa, hoje, ao vivo, durante a audiência, nós podemos abrir e ver como que era a rua
nessas décadas. Nós estamos falando, então, de 2004. Isso. Já havia ruas em Já 2000. havia. Posteamento e... Não, nós estamos falando que... Não, posteamento não. Existiam os posteamentos, sim, no início. Fomos colocando poste aos 2004. poucos. 2004, sim. A senhora, isso aqui é uma foto de 2006, tá? 2005, 2006. Eu tenho também uma foto de 2005. Pode falar, doutor. Né? É assim que funciona. Fica aqui, não sei se... Certo. Essa aqui é a casa do meu... A casa do seu pai. Isso. Além da casa do seu pai, havia outras casas no loteamento? Existiam algumas casas. Algumas casas. Existia, inclusive, na época, sim. Na época, O senhor vai me perguntando, eu vou dizendo Pois direitinho. é, eu estou perguntando exatamente. A minha dúvida é se em 2006 já haviam as ruas. Sim, meu pai morava lá e existiam as ruas. Olha, nós temos aqui, ó, foto de 2005, 2007. Deixa eu ver aqui. Se o senhor quiser... Essas fotos. É porque, assim, aqui, como é um loteamento Não. bem grande, aí só está falando de uma rua, Não, fica difícil de localizar. pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. Eu vou trabalhar com esse que a senhora está me apresentando aqui. Certo. 2005, pronto. Onde é que estão as ruas aqui? Então, é isso que eu estou dizendo. A gente só Não, tirou uma não, foto pequena. 2005, tá aqui. Está aqui, mas é porque a gente tirou uma foto de um concentrado. Não teriam essas ruas? Não, isso aqui é um lote. Deixa eu lhe explicar. Eu posso lhe explicar? Pode, Como claro. funciona? Ó. Ah, desculpa. Eu vou lhe explicar, o senhor vai entender. Ó, a foto que o senhor está vendo, doutor, é doutor que chama excelência. Desculpa. Ah, tá. Olha, o senhor está vendo aqui, ó. Aqui nós estamos vendo a foto do loteamento e todas as ruas, você está vendo? O senhor pegou uma foto só aqui, ó, de um lugar. Como são 60 ruas? Isso aqui de quando é? Isso aqui é de 2000 e... 2015. De 2015. 2014. Então, mas eu só estou explicando. Sim, ela já tinha todas as ruas. Como eu posso lhe provar isso? Sim, como eu posso lhe provar isso? Houve uma invasão. Um invasor, se não tivesse as ruas, o invasor poderia invadir qualquer lugar. Como que existe uma invasão, sendo que as quadras estão todas respeitadas? O senhor olhar aqui, o senhor vê, ó, rua por rua, de acordo com a planta do loteamento. Entendi. Como que E essas ruas já existiam à época? existiam na época. Perfeito. Elas não são asfaltadas, elas não têm calçamento, mas elas existem como abertas. Perfeito. Como eu estou lhe dizendo, o senhor hoje vê lá, tem as ruas certinhas. Se fosse uma invasão, o invasor chegava e entrava em qualquer lugar. Como que eles Entendi. conseguiam chegar? Tinha posteamento na época? Só no início, não tinha postamento até hoje, doutor. Tinha- não tem Tinha, em todos os locais. tinha calçamento? Não tinha calçamento. Qual era a infraestrutura que tinha? A infraestrutura era o seguinte, existia, o posteamento que você pergunta existia, só que não é um posteamento em cada quadra como deveria ter. Então, existia Como postes, deveria isso, como A a infraestrutura- prefeitura teria que colocar. A o infraestrutura lote é a é- seguinte, rua aberta, vou lhe dizer, bem claro, rua aberta, para que cada loteamento, que o nosso interesse era que o que nós fazíamos? Nós vendíamos as primeiras quadras, como foi o caso dele, as primeiras de esquina. Por quê? Aí cada comprador ia lá, fazia sua casa, cercava e a gente ia vendendo os outros. Porque a nossa intenção era que o loteamento fosse povoado, porque automaticamente vai valorizando os nossos lotes e a gente fica mais fácil de vender. Então, nós abríamos as ruas, por exemplo, a pessoa comprava o lote. Meu pai morava no loteamento. Então, isso é muito importante de falar. A pessoa comprava o lote. Nós íamos, olha, esse seu lote é aqui, quadra tal e tal, e rua tal. Aí a pessoa limpava, ela recebia, eu não tirava o mato do lote, só da rua. Aí ela ia, capinava o seu lote e construía a sua casa. Ou não. A maioria das pessoas comprava para investir.
Perfeito. Para chácaras, comprava 2, 3, 4, 5 lotes para chácaras. Para a senhora, tinha tido algum contato com ele, com o autor antes, por telefone? Eu posso perguntar para ele se ele já teve? Eu não me lembro. Então, deixa eu lhe dizer. Por telefone... A senhora, aquilo que a senhora se lembra, a senhora diz. Tá. Aquilo que a senhora Eu não me lembro porque eram muitos. Eu tive contato com ele mesmo quando teve uma primeira audiência. Eu tive contatos com muitos, assim, por telefone. A senhora não se recorda se teve contato? Com ele, não, mas eu tive muitos contatos por telefone e pessoalmente, mas são muitos clientes, Perfeito, mais de 300. perfeito. Aí eu não lembro de todos. A senhora sabe dizer se em algum momento a senhora, se não para ele, mas para algum outro cliente, a senhora recomendou que suspendesse o pagamento? Se eu recomendei que suspendesse o pagamento, Receber, etc. eu não me lembro. Eu acho que não. Porque se tinha um boleto para eles pagarem, né? Agora, o que eu recomendava era que eles me procurassem para a gente tirar dúvida, onde está o seu lote, como é que você faz, porque... Depois da morte do seu pai, a senhora ficou tomando conta sozinha do alojamento? Não, depois da morte do meu pai, quem tomou conta primeiro foi... Lembra o inventariante que eu lhe falei? Sim, senhora. Né? Aí depois... eu vim para cá exatamente porque eu conhecia muitas pessoas que eu vendi lotes. Só uma pergunta. A senhora ficou aqui, então, de 2000... A senhora participou... A senhora me disse que a senhora trabalhou na formação do loteamento. Isso. Né? 1999. 99. E a senhora ficou aqui até quanto? Eu fiquei aqui até 2003. 2003. E a senhora, de 2003, então, a senhora foi para... Brasília. E a senhora residiu em Brasília até quanto? Eu residi em Brasília em 2003. Espera aí, que é difícil de lembrar de tudo. Eu residi em Brasília mais ou menos uns 6 a 7 anos, mas eu tinha casa aqui também. 6 a 7 anos, perfeito. Nesse período, quem tomou conta foi o primeiro inventariante do espólio. O primeiro inventariante. Em 2003... Não, meu pai. Sim, depois da morte do seu pai... sim. Foi... o inventariante, e a gente também, como eu conheci, quem tomava conta dessa parte era sempre eu. Por quê? Mesmo que ele era inventariante, a parte de prática era eu, porque ele não conhecia. Sim, então perfeito. Eu tenho empregados. Certo, perfeito. Mas a senhora, em Brasília, a senhora não tinha um contato direto com a propriedade em si. A senhora fazia os... mas eu tinha um funcionário que ficou aqui. Ficou aqui. Ele mora lá até hoje. Ele está lá. aqui de testemunho. Perfeito. Então, tá bom. Tá certo. Doutor, o senhor tem perguntas? O senhor entendeu aqui que essa foto é só de uma e aí fica difícil pegar só a foto daquele? Obrigada. Doutor, pode fazer perguntas. Perguntar para a inventariante, no momento requerida no autos do processo, ela informa que morou em São Luís até 2003 e passou 6 anos fora de São Luís. Como é que ela administrava a venda desses lotes? Depois que meu pai... Posso falar? Depois que meu pai morreu, nós não vendemos mais lotes, não foi feita a venda. O que eu fazia apenas? Procurando, os compradores nos procuravam para a gente tirar. Muitas pessoas compraram lotes e eles não registraram. Então, a gente procurava para que a pessoa fosse tirar a escritura. Eu administrava da seguinte maneira. Tem uma residência lá, até hoje, onde mora o seu Oliveira, e ele conhece todos os lotes. Então, o meu contato era através do seu Oliveira, que morava lá, para eu atender as pessoas, e deixei o meu telefone bem claro para todas as pessoas. Então, era assim que eu tomava de conta, através de um funcionário que eu tinha, e existe residência até hoje no local. Perguntar para a depoente, após o falecimento do seu pai, quem foi o inventariante antes de você? Foi uma pessoa delegada por o senhor Enoque, que era o pai dos meus irmãos. O pai da ex-mulher do meu pai, o seu Enoque Carvalho. Quando foi que a senhora passou a ser inventariante do espólio? 2010.
Oficial, né? O inventariante. No dia 7/8/2006, a depoente telefonou para o requerente pedindo que fosse suspenso os pagamentos através dos boletos que ele tinha em mãos, que a senhora iria entregar novos boletos para substituir o que ele já tinha? Não, com certeza eu não liguei para as pessoas que tinham comprado o lote. Algumas pessoas me ligaram porque eu deixei meu telefone, meu endereço claro para que fosse ligado. Eu não comecei a fazer esse tipo de ligação para não pagar. Provavelmente, o meu interesse era que as pessoas tirassem o documento do lote. Não fiz essa ligação. A pergunta final. Existe dinheiro bloqueado no Banco do Brasil referente ao inventário? Se existe dinheiro bloqueado... Banco Brasil aguardando o final do inventário. Olha, nós solicitamos um saldo para o Banco do Brasil e ele deu um saldo de 17 centavos. Eu não sei se isso foi bloqueado ou não. Aí a juíza pediu para que revisse isso, porque em alguns casos tinham me dito que estavam pagando no lote. E aí isso ainda está em andamento. Então eu não tenho certeza se está bloqueado ou não bloqueado, porque não foi visto o saldo. E o dinheiro que era pago dos boletos após a morte de seu pai foi sacado por quem? A senhora pode informar? É isso, não foi sacado por ninguém. Por isso que quando houve esse saldo de R$17, a juíza está no inventário, a juíza pediu, então, um extrato. Esse dinheiro não foi sacado porque não poderia ter sido sacado. Isso tudo tem nos autos do... Quando foi o falecimento, a data do falecimento do seu pai? Foi em outubro de 2004. Então, o seguinte, se ele faleceu... Pergunta. As suas conclusões o senhor faz nas suas razões finais. Pergunta, por favor. Posso perguntar, Felipe? Pode, mas sem conclusões. Certo. Pergunta, se ele faleceu em 2004 e os pagamentos foram até 2006, conforme recibo nos autos, perguntar para a senhora já procurou se informar na instituição que eram pagos e que o boleto estão nos autos, o que foi feito do dinheiro? Sim, eu fui até o Banco do Brasil e o saldo que eu recebi foi esse. Colocamos no inventário e estou aguardando que eles retornem com esse extrato, porque nós queremos saber, não foi saber desse... Porque eu tomei conhecimento que as pessoas estavam pagando. De novo, o senhor pode perguntar, que eu me perdi. O senhor perguntou se a senhora já esteve nas instituições... sim, lembrei agora. Tá. Sim, eu já estive. Houve esse saldo, acho que é 17 centavos, R$17, não me lembro exatamente o número. E está no processo de inventário. Excelência, muito obrigado. Certo. Se a senhora quiser